Louvado seja o Senhor. E acreditamos que isso é plenamente possível, se o Senhor nos levar a um nível mais profundo da intimidade com Ele. Isso é possível conhecendo Ele, se revelando a nós. Nós não podemos conhecer o Senhor em nenhum nível, em nenhuma situação, em nenhum contexto, em nenhuma dimensão a qual Ele não se revele. E pedimos ao Senhor que Ele se revele ainda mais para a gente hoje. Convido você a abrir sua Bíblia. Nós teremos agora o tempo da pregação, da mensagem. Êxodo capítulo 3. Segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 3. Nós leremos a partir do versículo 1. Um diálogo que, assim como vários na Bíblia, mudou a história. Moisés, no capítulo 2, ele cometeu um assassinato no Egito. Moisés, ele comete um assassinato. E no capítulo 3, ele tem um grande encontro. Êxodo 3, a partir do verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou no monte de Deus, ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, ferezeu, eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual o seu nome, que lhe direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. 17. Portanto, disse eu: far-vos-eis subir da terra da aflição para a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Só até aqui. Deus nos abençoe com a sua palavra. Saber quem Deus é um grande desafio nesse texto. Quem é Deus? Nós temos refletido aqui na igreja que colocar as coisas em movimento não é tão difícil.
celebrarmos culto, fazermos culto, cantarmos, isso não é difícil. A gente sabe fazer as coisas acontecer em nome do Senhor. Mas quem Deus é? A sarça ardente, ela não é o fim. Isso aqui é a sarça pegando fogo. Um culto, podemos entender como uma sarça pegando fogo. Existem grandes coisas que Deus faz. Mas o que nos importa não é uma sarça que pega fogo e não se consome. O que nos importa é a voz que emana desse fenômeno. O que nos importa mesmo é saber o que Ele quer falar comigo. Muitos de nós paramos no extraordinário, muitos de nós até buscamos o extraordinário. Muitos de nós buscamos o sobrenatural, as revelações indescritíveis, os movimentos inimagináveis. Muitos de nós buscamos isso. Mas perdemos a essência de quem Deus é. Às vezes nós estamos também nessa crise de saber o propósito de Deus para nós, e a pergunta é: quem sou eu? Pois é, nem a sarça é o foco e nem você também é o foco. Quem você é? Um ex-assassino. Quem você é? Um ex alguma coisa. Você é aqui, todos nós, somos um ex alguma coisa da qual situação nos envergonhamos. Nós somos um ex que agora está diante de um fenômeno de que Deus fala, não através da sarça, mas desse imperfeito que vos fala, e agora Deus tem algo para falar para nós. E algo para falar a nós, a preocupação não é quem você é. A preocupação hoje, nesse lugar e sempre, é saber quem Ele é. Senhor, revela-se a mim, porque as coisas não estão encaixando. Porque eu imaginava que Tu eras outra coisa. Quem o Senhor é de fato? E esse encontro, o que está assim, mais latente no encontro, é saber quem Deus é. Quem eu sou? Eu acho que o Senhor evitou rir, porque o negócio aqui era sério. Quando Moisés disse assim: quem sou eu para tirar o povo do Egito? Eu acho que o Senhor não riu porque o negócio era sério. Mas Ele proibiu os anjos rir. Disse: opa, ninguém ri do Moisés não. Disse: Moisés, quem é você? A questão não é quem é você. Para você sair da situação a qual você se meteu, ou para você vencer as lutas que hoje você trava, a pergunta não é quem você é. A pergunta é quem é Deus. Para vencer as lutas que você está travando na sua família, com você mesmo, para sair dos pecados que esfrega na sua cara a sua derrota todo dia, a pergunta não é quem você é. Para eu vencer aquilo que eu estou lutando todo dia, a pergunta não é quem eu sou. Amém, irmãos? Quem Deus é? Aí o Senhor vem nesse texto e no versículo 6, versículo 15 e versículo 16, Ele dá uma revelação dele. Tripla. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Versículo 6, versículo 15, versículo 16. Moisés, você não sabe que fenômeno é esse, sarça pegando fogo, você não sabe bem quem está falando contigo, eu vou te dizer quem eu sou. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deixa eu te fazer uma pergunta, isso responde para você quem Deus é? Quem é o Deus de Abraão? É o mesmo Deus de Isaac, e é o mesmo Deus de Jacó. E é o mesmo Deus daquele que o confessa e o teme, e por isso pode conhecê-lo na intimidade. Quem é o seu Deus? Quero usar, e vou ser bem honesto assim, com quem provocou essa mensagem no meu coração hoje. Quem provocou essa mensagem no meu coração hoje foi um homem que agora está na glória, pastor Natalício, pai do pastor Tiago. Segunda-feira, nessa semana, o pastor Natalício, no CETESEB, no nosso seminário, ele deu um devocional para os funcionários do seminário e 30 minutos depois ele estava na glória. Deus o chamou.
A mensagem dele, os pontos, foram bem parecidos com esse. Por isso que eu digo que eu estou pegando como inspiração. O pastor Tiago mandou a mensagem na própria segunda-feira, dizendo que essa aqui foi a última mensagem dele. E a semana toda brigando com essas reflexões que o pastor Natalício teve 30 minutos antes de entrar na glória. Sexta-feira tivemos no velório dele. Sabe o que foi que o pastor Natalício deixou como herança para sua esposa? 2.000 canetas Bic. Essa foi a herança. Sabe o que estava escrito nas canetas Bic? Ele comprava canetas, adquiria e gravava versículos nessas canetas. Foi o que ele deixou. Não bens, não deixou dinheiro, não deixou herança. Coisa que muitos de nós perdemos os cabelos com isso. Ele deixou canetas. Não, ele não deixou caneta, ele deixou legado. Ele não deixou herança, ele deixou uma mensagem. E sabe o que foi que eu entendi lá no velório? Escreva a sua história. Escreva a sua história sabendo quem Deus é. Eu estou deixando caneta para você. Escreve a tua história. A nossa história não pode ser escrita na perspectiva do eu. Quem eu sou. Por isso que está dando errado. Muita coisa na nossa vida. A nossa história tem que ser escrita na perspectiva de quem Ele é. Quem é o Deus de Abraão? O Deus de Abraão é um Deus de promessas. O Deus de Abraão é um Deus de aliança. O Deus de Abraão é aquele que quando chega para o seu servo, diz assim, eu tenho promessas para você. E nenhuma delas deixarão de ser cumpridas. Gênesis capítulo 15. Vamos dar uma passeada no livro anterior ao Êxodo. Gênesis capítulo 15, do verso 4 ao verso 6. Abraão, ele não tinha um filho e Deus tinha prometido uma descendência para ele. A promessa não é que é mais importante, não é isso. Mas se tinha uma promessa que ela não poderia ser revogada, que tudo nada ia encaixar, é se Abraão não tivesse filho. Não era nem a terra prometida. Porque o Senhor, mesmo dando promessas da terra a Abraão, Ele prometeu descendência para povoar esta terra. Então terra sem o povo não ia fazer sentido. Então se tinha algo mais significativo na história de Abraão, era o seu descendente. Então aqui no versículo 4, Abraão diz que, aqui no versículo 3, ele não tem filho, a não ser um servo chamado Eliezer. Versículo 4, o Senhor responde, Gênesis 15, verso 4, a isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então introduziu até fora, levou para fora da sua casa, da sua tenda, devia estar de noite, e ele disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E ele disse, será assim a tua posteridade. E versículo 6, e ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para a justiça. Ele creu no que Deus disse, apesar de nada encaixar. Não satisfeito, entendeu, né? O Senhor disse, não, o teu descendente não vai ser o teu servo Eliezer, o teu descendente será o teu filho. E ele já de avançada idade, com 100, Sara com 90 anos, a promessa não se cumpria, as coisas não davam certo, menino não chegava, o envelhecimento era uma prova clara de que as coisas não iam dar certo. Mas para quem estava assistindo, para Abraão nunca, porque ele creu. Creu em quem? Num Deus que fez uma promessa. Gente boa, sabe quais são uma das maiores crises cristãs? Buscas por respostas. Talvez muitos de nós estamos em crise na fé, porque nós queremos respostas. Por que Deus? Por que não Deus? Até quando Deus? E a maioria das crises
em busca de respostas, é porque desconsideraram as promessas. Porque Deus não é um Deus de respostas. Deus é um Deus de promessas. Eu não tenho que te responder. É você que precisa me conhecer. Leva-me, então, além, Senhor, mais profundo, para que eu te conheça. Revelações gratuitas, micro-ondas, no poder sobrenatural, possivelmente seja um grande dano hoje para a caminhada cristã, porque talvez elas não apresentem promessas absolutas de Deus, mas desejos dos quais os nossos corações estão inclinados. Alguém já questionou, o senhor crê em promessa, em revelação? Ele disse, absolutamente que creio. O senhor crê que Deus pode usar uma pessoa e me trazer uma revelação? Eu creio plenamente. Não tenho dúvidas. O que eu tenho fé é no meu Senhor que me fez promessas. Nestes movimentos humanos, eu tenho confiança no meu Senhor. Nunca nos lábios de um homem. Nunca. Um homem me dizer alguma coisa em nome do Senhor, só será verdade quando se cumprir. Até então, é palavra de homem. Agora, se tem alguma coisa que pulsa o meu coração e me faz louvar com todas as minhas forças e nunca duvidar, foi o que ele me prometeu. Aí, assim, Deus não dado por satisfeito, e o Senhor gosta de fazer isso conosco, ele dá essa palavra a Abraão, diz assim, o teu filho será a geração, e você sabe o que foi que aconteceu no capítulo 22, não sabe? Então, se você for para o capítulo 22 de Gênesis, o que o Senhor manda Abraão fazer? Matar o Isaac que já nasceu. Bom, Isaac nasce, nem a Sara acreditava mais, e quando o Isaac nasce, já estava possivelmente uma adolescente jovem, o que o Senhor manda fazer com Isaac? Depois dessas coisas, versículo 1 de Gênesis 22, pôs Deus Abraão à prova, ele disse, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui, acrescentou, toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Então Abraão retrucou com o Senhor, certo? O que fala no versículo 3? Levantou-se de madrugada e foi. Fazer o quê? Matar o filho. Esse filho era uma promessa. Se esse filho morre, a promessa está desfeita, porque a promessa estava em Isaac, não estava num filho. Deus deu a sua palavra que seria em Isaac. Deus não disse, tu terás um filho, porque poderia ser o próximo do Isaac, caso Isaac morresse. Entende, irmãos? Aí Deus nos fez uma promessa. Quando o Senhor nos dá uma promessa, Ele diz assim, eu quero essa promessa de volta. Mate-a. Absolutamente creia em mim, a ponto de você não confiar na promessa, mas em mim. Não dá para entender um negócio desse? Porque eu quero que você mate o seu filho, no qual está vinculado todas as minhas promessas. Mate-o. Porque agora você vai ter que confiar em mim, e não necessariamente no que eu disse. Aí é uma confusão. Porque agora você vai matar o seu filho, crendo em mim, e lançando sobre mim a responsabilidade pelo que eu disse. Deu para entender? A tua palavra está aqui, mas eu não vou pular de um prédio para que o Senhor me segure. Eu confio em ti. Quem faz as provas é o Senhor, não eu. Eu não coloco Deus em prova. É Ele que me coloca em prova. Você confia em mim, nas minhas promessas a você? Confia. Então ande e faça o que eu estou mandando você fazer.
Nós não nos levantamos de madrugadas em obediência, porque muitas coisas que o Senhor falou para nós não têm conexão com aquilo que a gente está vivenciando. Nós estamos retrocedendo da fé cristã, muitos de nós, porque o Senhor está mandando e a gente está ponderando. O Senhor está dizendo faça, e nós estamos ainda levando em consideração se isso tem lógica. Bom, mas a pergunta não é se tem lógica. A pergunta é se você crê em mim ou não. Em Hebreus capítulo 11, diz que Abraão, ele subiu para matar o seu filho de fato, mas tendo uma convicção que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Então Deus é tão Deus, e a promessa do Senhor é tão promessa, que mesmo que ele mate esse menino, ele ressuscitará, porque ele não deixará a sua palavra cair por terra. Então se é para matar, eu matarei, o responsável é tu. Se é para fazer, eu farei, mas eu caminharei em obediência, porque as tuas promessas me fazem viver de forma obediente, e não como espectador. Promessas de Deus que nos leva a espectadores, elas não são promessas. Deus nunca prometeu nada ao seu povo que levasse o seu povo a um estado de espectadores, que cumprirá em mim o que ele prometeu. Não, não, não. Você continue me obedecendo para que se cumpra em ti aquilo que eu te falei. Deu para entender, irmãos? Então, assim, lembra dos atos da fala, que a gente usa pela filosofia? É receber um bilhete e dizer assim, me encontre 15h na porta da estação do metrô Centro. Então você recebeu esse bilhete. E aqui nesse bilhete está, me encontre às 15h amanhã na porta da estação do metrô, Estação Centro. Assinado Deus. Você e eu, nós podemos perder muito tempo para saber se esses escritos, o que está escrito, quem escreveu, a origem da escrita, que caneta foi usada, qual o papel, se está respeitando as organizações gramaticais da época, se foi Paulo ou se foi Pedro, pela mão de quem, eu acho que foi homem que escreveu, e deu 16h e você ficou nessa. O que foi que aconteceu? Você nunca saberá quem Deus é. Porque para saber quem Deus é, você tem que estar às 15h na porta da estação do metrô Centro. Amém? Leva-nos além, a um nível mais profundo. Quero conhecer um Deus de promessas, então obedeça. Tem que estar 15h lá na estação. Porque você não vai conhecer Deus lendo um papel. Você pode passar a vida toda celebrando que Deus lhe chamou para um encontro com Ele lá na estação. Deus ouviu a sua oração, Deus te visitou. Mas você pode, e eu, nunca conhecermos o Senhor, porque para conhecê-lo tem que estar lá. Abraão, sacrifique a promessa, mate Isaac. Então a nossa caminhada cristã, ela tem assim, pode encontrar vários caminhos equivocados. Quem sou eu? Eu quero que o Senhor me diga quem eu sou. Ele disse assim, você não vai saber quem você é. Você só precisa saber que eu estou contigo. E foi a resposta que Deus deu para Moisés. Quem você é, eu contigo. As lutas que você tem e eu, as lutas que nós temos para essa semana, a pergunta não é quem eu sou, a pergunta é quem está comigo. E lembra do que o Senhor Jesus disse aos discípulos? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, porque é isso que me dá segurança no viver. A questão não é quem eu sou, a questão é quem está comigo. Aí eu posso enfrentar qualquer circunstância, eu posso passar pelo vale da sombra da morte, mas eu sei quem está comigo. Eu posso passar por um período de superaquecimento da alma, mas como eu sei quem está comigo, Ele me levará a pastos verdejantes e a refrigerará. Porque Ele é o meu bom pastor, Ele está comigo.
Ele é um Deus de promessas, e o que Ele prometeu é que nunca, jamais me deixaria, nunca, jamais me abandonaria. Ele prometeu isso. Então, mesmo que eu esteja passando em qualquer circunstância, as mais adversas, ou as mais belas, as mais celebrativas, Ele está comigo. Enfrentando UTIs geladas, ou enfrentando nomeações, Ele está comigo. E o que mais importa, depois de pregar um devocional e partir, é que Ele sempre esteve comigo. E eu agora sempre estarei com Ele, mudando para todo sempre. E nós perdemos as belezas de viver com o Senhor exatamente pelo fato da gente pensar em nós, ou pensarmos na sarça, e não em querer conhecer esse Deus. O Deus de Abraão é um Deus de promessas, e Ele vai cumprir as suas promessas. Tem um texto que eu acho extraordinário, que está em Josué. Josué capítulo 21, o último versículo do capítulo 21 de Josué. 21, 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Abriu aí, gente boa? Josué 21, 45. Vamos ler juntos? Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Um dia nós entraremos nos portais eternos. E quando esse dia chegar, nós vamos entoar um cântico parecido com esse, dizendo: tudo fez sentido, todas as promessas do Senhor se cumpriram, nenhuma só faltou. Meu irmão, minha irmã, acredite, nenhuma promessa do Senhor a nós vai cair por terra, nenhuma. Há um povo obediente, há um povo que o teme, há um povo que o ama, há um povo que se chama pelo seu nome. Nenhuma promessa cairá por terra. Ele é responsável pelo que Ele disse a nós. A ênfase: seu povo. E o Deus de Isaac? O Deus de Isaac é o Deus do impossível. Se o Deus de Abraão é o Deus de promessa, o Deus de Isaac é o Deus do impossível. O Isaac nasceu num campo do impossível. O Isaac nasceu num ambiente impossível. Sara estéril, velha. Abraão idoso. Isaac nasceu num campo impossível. E sabe qual foi o relacionamento que Isaac teve com esse Deus do impossível? Um relacionamento de oração, porque ele acreditava num Deus do impossível. Verifique comigo Gênesis 25. Nós vamos para o segundo patriarca. Gênesis capítulo 25. Veja o que Isaac, um movimento do coração de Isaac aconteceu. Gênesis 25, versículo 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Quem crer num Deus do impossível, ele jamais deixa de buscá-lo em oração, na certeza de que o Senhor, para o Senhor, não há impossíveis. A palavra do Senhor para Sara foi exatamente essa: Sara, por que você está rindo? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? A visita de Gabriel, do anjo Gabriel, ele fala a mesma coisa. Há impossíveis para Deus. Isabel, ela é estéril, mas ela já está grávida do 6º mês, porque para o Senhor não há impossíveis. A mesma coisa que o próprio Senhor falou em Mateus 19. Um camelo passar por um furo de uma agulha. Os apóstolos perguntaram: mas isso não é possível? Resposta do Senhor: para o Senhor, para Deus, tudo é possível. É possível
complete a frase da maneira que nós quisermos. E no final desta frase, a resposta que nós ouviremos é: para o Senhor é possível. Porque para Ele não há impossíveis. Nós temos uns movimentos assim das nossas vidas e muitos de nós já experimentamos milagres. Só para a gente ter uma ideia aqui, gente boa, quem foi que já experimentou algo que só pode ter o nome de milagre? Quem foi que já viveu isso aqui? Isso aqui foi um milagre na minha vida? Olha só quanta gente. Sabe quem agiu nesse dia e às vezes você não estava nem orando? O Deus do impossível. Sabe por que você não morreu naquele dia? Porque o Deus do impossível fez aquilo que você está chamando de milagre hoje. O Deus do impossível nunca nos deixará. Esse Deus da promessa para Abraão é o Deus que nos acompanha com todas as possibilidades para que tudo seja possível. Aliás, tudo é possível ao que crer. Porque Ele conhece o Deus do impossível. Tivemos muitas experiências na nossa vida. Pausa. Deus não mudou. Ele ainda continua sendo o mesmo. De quando te livrou, de quando te visitou, de quando realizou aquilo que você dá o nome de milagre, Ele ainda não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Então Ele realizará tudo, mas contanto que você não pense em você. Tudo. Todas as coisas são possíveis àqueles que caminham para atender os propósitos do seu Deus e não os próprios. Vou repetir. Por que nós estamos entrando em crise muitas vezes na fé? Porque nós queremos que o Senhor seja um Deus do impossível para aquilo que nós estamos precisando. Não. Deus do impossível é aquele que fará todo o possível, mesmo sendo impossível, para que os seus propósitos continuem sendo cumpridos e realizados. É diferente. Porque o Deus do impossível não está a meu dispor ou a meu favor. Eu que estou inserido e infiltrado nos seus propósitos e por isso as impossibilidades serão totalmente possíveis, porque os seus propósitos, eles não podem ser frustrados. Os meus propósitos, cadê o Deus do impossível? Entra choque na fé. Porque o Senhor poderia ter feito, Ele é o Deus do impossível e não fez. O Senhor poderia ter agido, porque Ele é o dono do ouro e da prata e não agiu. Então aí entrou uma confusão, entrou uma crise de fé. Mas a explicação é, Moisés não recebeu a visita do Senhor para que Moisés tivesse os seus desejos, sonhos e anseios realizados. Mas Moisés foi inserido num projeto salvador e redentor do Senhor. Eu vou te enviar para colocar pessoas em libertação, eu vou te enviar para que você liberte o meu povo. Esse é o meu projeto. Então eu insiro você naquilo que eu estou fazendo. Então a vida cristã basicamente é, então o Senhor não me visitará nos meus sonhos e projetos? Não, o Senhor me visitará para me inserir nos projetos e sonhos dele. E cá para nós, não tem a alegria maior no coração de um homem do que estar inserido nos projetos do seu Deus. Não há. Porque nós nunca seremos satisfeitos com os nossos projetos. Nunca. Nós só seremos satisfeitos e realizados quando a gente está vivendo com um propósito do nosso Deus. Então, aquele que ora segundo a vontade do Pai, vai receber tudo que pediu. A gente fica com o versículo primeiro e fim. Quem ora, recebe tudo que pede. A gente cortou o meio do versículo. Quem ora, segundo a vontade do Pai, recebe tudo que pediu. Porque quem ora, segundo a vontade do Pai, está orando dentro de um projeto dele, não do seu. Aí a gente vai conhecer um Deus impossível.
Porque quando ele resolveu libertar o seu povo, nada pôde impedir. Quando ele resolveu trazer Paulo para ser um porta-voz do evangelho, para chegar aqui no DF, nada pôde impedir. Quando ele chamou Paulo para pregar, nenhuma cadeia pôde prendê-lo. Quando ele levantou os discípulos, nenhum dano foi feito a eles. Porque tudo é possível àquele que crer. E crer não é um sentimento, crer é um estilo de vida inserido na sua vontade. Glória a Deus, irmãos. Então, quando alguém pergunta, você crê no Deus do impossível? A pergunta é, você está inserido num projeto dele? Aí eu creio no Deus do impossível. Porque se aconteceu um milagre nas nossas vidas, é porque Deus tinha propósitos. E nunca foi para atender aquilo que nós queríamos. Porque se fosse para atender desejos de Isaac, poderia ser que Deus não respondesse. Poderia ser. Mas Deus só respondeu e deu Esaú e Jacó como filhos de Isaac por causa dos projetos do nosso Deus. Oh, meus irmãos, a nossa oração é: Deus, realiza em mim o teu querer. Realiza em mim o teu desejo. Realiza em mim os teus propósitos. Faz de mim o homem, a mulher, o filho, o pai, a mãe, que o Senhor quer que eu seja. Realiza em mim. Que eu não seja patrimônio de ninguém, que eu não seja patrimônio de nenhuma comunidade, que eu seja do Senhor e totalmente do Senhor. Faz em mim o que o Senhor quiser fazer. É para matar Isaac, eu me levanto e vou. Eu sou o Deus de Abraão, ô Moisés. Eu sou o Deus de Isaac. E eu sou o Deus do Jacó. Deus de promessas. Deus de Abraão, um Deus de promessas. Deus de Isaac, um Deus do impossível. E Deus de Jacó, um Deus que transforma vidas. Um Deus de promessas, um Deus do impossível e um Deus que transforma vidas. Que significa Jacó? Usurpador, enganador. E aí quando nós vamos observar onde isso tudo mudou, Gênesis 32, que foi a mudança absoluta de Jacó para o nome Israel. Gênesis 32, verso 24. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, para a gente entender esse Deus de Jacó. Gênesis 32, verso 24, ficando ele só. E isso é muito bom, essa frase, porque a gente basicamente é muito macho, é muito crente em grupo. Jacó ficou sozinho e ele recebeu uma visita especial, o próprio Deus. Jacó ficando só, lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Ele respondeu assim: enganador. Então disse: já não se chamarás Jacó, mas sim príncipe de Deus. Pois como príncipe, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Você não vai mais se chamar enganador, você vai se chamar príncipe de Deus, Israel. Porque eu sou um Deus que muda histórias. A questão que me chama muita atenção assim, nesse enredo, nessa luta, fazendo aplicações para nós. Se eu preciso que Deus mude a minha história, então lute. Porque Deus não vai mudar a sua história e nem a minha, se não for com muita luta. Você quer mesmo ser abençoado? Quero, então lute. A noite toda. Perca as articulações da coxa. Permita Deus mudar os seus passos. Você não mais vai desfilar, você vai mancar o resto da vida. Traga no corpo a marca da luta,
mas no final você sai como um vencedor. Porque para receber bênção do Senhor, não é na oração forte, é na luta. Para receber bênção do Senhor, é aquilo que você não desiste. É no campo onde você não retrocede. É no continuar crendo, é no continuar lutando e não entregando os pontos com 30 minutos do primeiro tempo. Continue na luta. Você quer mesmo bênção? Então lute. Você quer mesmo mudar a tua história? Então mesmo lute. Você quer sair mesmo dos vícios? Então lute. Você quer mesmo ver sua família restaurada? Então não desista, lute. Não para que Deus resolva lá, mas que Deus mude a tua história. Muda a mim, Senhor, não o contexto. Eu sou o usurpador, eu sou o enganador. Muda a mim, não o contexto. Então nós não estamos num culto, num encontro com Deus, para o Senhor mudar a minha família. Nós estamos nesses encontros com Deus para que Deus mude a nós. Quantos de nós, irmãos, perdemos um tempão na vida, querendo converter sogra, querendo converter sogro, até cunhado a gente quer converter. Irmãos, isso não é possível. É Deus quem faz isso. E aí a gente vai perdendo tempo, e a gente não melhora, e nós não nos aprofundamos, e a gente não conhece Deus, e a gente está numa luta agonizante, é nos aniversários, é no dia, é no trabalho, é na luta, a gente é um Jesus para eles. E o Senhor olhando para nós, dizendo, você está morrendo, você não me conhece, não houve transformações na sua vida, não houve ainda uma mudança de nome, não houve uma mudança de caráter, você é a mesma pessoa há anos, você não me conhece, você tem o mesmo nome, você é um usurpador da sua família, você é um usurpador dos seus pais, você é um usurpador dos seus filhos, você é um usurpador da história, do governo, você é um pilantra e você ainda não mudou. Você não teve um encontro a sós comigo ainda. Então, a vida comigo está fora. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. Mas eu não sou o teu Deus. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. E eu quero ser o teu Deus. E para eu ser o teu Deus, diga quem eu sou para você. Porque para Abraão eu sou o Deus de promessas. Para Isaac eu sou o Deus do impossível. Para Jacó eu sou o Deus que transforma vidas. Você, eu sou que Deus para você? Para Davi eu sou um Deus amigo. Para Noé eu sou um Deus salvador. Para Moisés eu sou um Deus libertador. Mas para você, que Deus eu sou para você? Você nunca luta a minha luta. Você não luta as minhas causas. Qual é a dor que você traz no corpo por causa da minha luta? Você só sofre as tuas lutas. Você só sofre os teus sonhos, os teus projetos. Você só sonha isso e só sofre isso. Qual é a luta que você passa por mim? Qual é a agonia que você sente na alma por causa dos meus projetos? Meus irmãos, se a gente sair daqui hoje à noite e encontrar um cachaceiro na rua e der um litro de cachaça para ele, sabe o que esse cara vai fazer conosco? Vai nos encher de beijo. E ele será uma pessoa muito grata. Com fundo musical, isso se torna um culto. E se a gente continuar dando cachaça para muito cachaceiro, a gente monta uma igreja. Pessoas muito gratas, mas nenhuma transformada. E a gente se recusa nesta igreja a distribuir cachaça para cachaceiro. Porque aqui a gente não quer ver pessoas gratas. Nós não queremos ver pessoas aqui que gostaram de alguma coisa. Nós estamos aqui na luta e na oração, no jejum e na batalha,
para vermos pessoas transformadas. Um ex-assassino foi um libertador. Um ex-enganador se tornou um príncipe. Uma menina que não tinha caráter se tornou uma honrosa mulher de Deus. Um homem que não tinha mais palavra, vulgar, galinha, se tornou um homem honrado. Um homem que não conseguia largar as suas pornografias se tornou um homem limpo de mente. Uma menina que não conseguia se livrar, ou uma mulher que não conseguia se livrar das suas mágoas, hoje é uma mulher livre, porque aprendeu a perdoar. Antes magoada, ressentida, cheia de ódio, hoje uma pessoa livre. Antes um homem cheio de culpa, hoje totalmente adequado aos projetos do Senhor. Deus sempre chamou ex alguma coisa. Para você, que Deus eu sou. E a gente vai embora para casa refletindo isso. Deus é quem para mim? Deus de promessas, Deus do impossível e um Deus que restaura vidas. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que Deus eu vou ser para você? Eu vou ser um Deus libertador. E para você que está nos ouvindo hoje, para mim, que Deus vai ser para mim. Vamos orar.